Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, fácil e descomplicada. Então, e hoje vamos falar sobre de que forma é que muitas das vezes os rótulos deixam de nos ajudar. Quando eu tinha excesso de peso, a verdade é que fazia escolhas alimentares totalmente desajustadas e que não me permitiam atingir o meu objetivo. Por exemplo, tinha muito receio de comer pão, arroz ou massa, como já disse variadas vezes, mas rapidamente eu comia um pacote inteiro de cereais ditos diet, muito influenciado também pelo marketing. Por exemplo, estes cereais que eu consumia tinham uma rapariga na caixa, com curvas, era esbelta e que à partida, para quem é leigo na matéria, como eu era, olha e rapidamente pensa, estes cereais de certeza que emagrecem ou que pelo menos não nos fazem aumentar de peso. Eram trocas que eu fazia que não tinham sentido, mas que na verdade não sabia, e daí trazer também este tema para o podcast. Primeiro, falar da importância de saber ler rótulos e segundo, perceber que não é por um alimento poder ser mais interessante nutricionalmente que deixa de ter calorias e que podemos estar à vontade para o comer. Isto mostra também o poder que o marketing tem na forma como nós próprios vemos os alimentos, porque eu realmente acreditava que estava a fazer uma melhor escolha para o meu objetivo, que na altura era realmente perder peso. E provavelmente muitos de vocês que estão desse lado também já sentiram isso. A leitura de rótulos acaba por ser uma ferramenta fundamental para sabermos tomar decisões no supermercado. E sabendo uma vez, a verdade é que sabemos sempre. Ou seja, não precisamos de passar horas a fio a ler rótulos de alimentos. Na maioria das vezes decidimos com base no que está na parte da frente da embalagem, onde vemos algumas designações como light, zero ou sem açúcar. Automaticamente, e eu percebo perfeitamente, tudo parece melhor, mais saudável e até mais adequado. Mas quando nós fazemos uma análise mais profunda, a verdade é que muitas das vezes também não é assim. No entanto, hoje eu não quero estar aqui a ensinar rótulos, não é o objetivo deste episódio, mas quero partilhar que muitas das vezes, quanto mais analisamos rótulos, acabamos por ficar mais confusos. Por vezes temos clientes que nos enviam alguns rótulos de produtos porque têm medo de um ingrediente, ou porque tem açúcar e então já não é saudável, ou porque apenas analisam o produto, compram e na verdade nem o apreciam. Um bocadinho. Hoje em dia parece que temos medo de tudo. Açúcar, ingredientes com nomes estranhos, hidratos de carbono, gordura e sem percebermos começamos a olhar para os alimentos quase com uma desconfiança constante. E na verdade, e tenho-me apercebido, isso acaba por ser muito difícil quando falamos depois na forma como nos alimentamos. Quando olhamos para um rótulo, devemos ter em atenção a lista de ingredientes e a tabela de composição nutricional. Ou seja, assim podemos começar por analisar a lista de ingredientes, uma vez que te vai dizer como é que o alimento acaba por ser feito. Há uma coisa simples que te pode ajudar, perceber que a ordem dos ingredientes é importante. Ou seja, o primeiro ingrediente é aquele que existe em maior quantidade. E assim isso muda completamente a forma como olhas para o alimento, porque percebes, na verdade, de que é que ele acaba por ser feito. Por exemplo, imagina um pão. À partida, um pão precisa de farinha, água, sal e fermento. E às vezes pegamos numa embalagem e vemos uma lista enorme de ingredientes e isso ajuda-te a perceber que aquele alimento, neste caso o pão, talvez não seja assim tão interessante como achavas, porque se calhar consegues encontrar outro pão que realmente só tem estes 4 ingredientes. Outra coisa muito importante, e quero deixar-te também aqui este desafio, é compara sempre os alimentos pelos valores de 100 gramas ou 100 mililitros, uma vez que assim consegues ter uma unidade de medida para comparar os alimentos semelhantes. Às vezes, olhamos para uma embalagem e parece muito interessante, mas quando comparamos, com calma, percebes que afinal a diferença não é assim tão grande. E depois, muitas das vezes, há também aquele erro em que nós escolhemos um produto só porque diz sem açúcar, light e acabamos por nem olhar para o resto da composição nutricional. Porque, na verdade, um alimento é sempre um conjunto e não apenas uma frase que aparece na frente da embalagem. E às vezes também acho que é importante falarmos um bocadinho sobre isto, em que temos medo de comprar uma polpa de tomate porque tem um E na lista de ingredientes, mas depois não pensamos 2 vezes antes de comermos um bolo ou um pacote de bolachas. E não é estranho? Mas que fique bem claro que eu não estou a dizer que devemos ignorar os rótulos, como é óbvio. Eu própria analiso os rótulos, analiso os produtos que compro para a nossa casa, se bem que hoje em dia já temos
todos os alimentos mais ou menos definidos, portanto não preciso sempre de estar a analisar os rótulos. Mas acho é que às vezes nós perdemos completamente a visão do alimento em si, do conjunto, porque na verdade existem alimentos que são processados, mas que podem facilitar muito o nosso dia a dia e que podem perfeitamente fazer parte de uma alimentação equilibrada. Uma polpa de tomate, uns legumes congelados, atum, feijão já cozido, sopas embaladas, com uma boa composição, claro. Tudo isto pode ser extremamente útil para quem tem pouco tempo. Por exemplo, há casos em que a versão light pode fazer efetivamente sentido. Imagina um queijo fatiado de leite comparado com o original. Podemos ter menos gordura e menos calorias, mantendo uma composição semelhante. E aí pode ser uma escolha bastante interessante, dependendo do objetivo da pessoa, que, por exemplo, num processo de perda de peso ou de emagrecimento, pode ser interessante. Mas depois há produtos em que o marketing também tem um peso muito grande, como algumas bolachas que dizem sem açúcar, que fazem parecer que são automaticamente saudáveis, mas que na verdade continuam a ser bolachas, altamente calóricas e muitas vezes com mais gordura adicionada, por exemplo, para compensar sabor e textura. No final, como é óbvio, quero deixar aqui claro, aprender o rótulo é importante. Mas ainda assim é também importante perceber que não é nenhum alimento isolado que define a nossa alimentação, mas é assim a nossa alimentação num todo. Porque às vezes estamos tão focados em encontrar o produto perfeito e esquecemos-nos de construir também uma relação mais leve com a comida. E a verdade é que, ao estarmos tão focados em pensar em determinado alimento, muitas das vezes nem pensamos na nossa alimentação durante o dia e como um todo, em que muitas das vezes essa sim não é nada equilibrada. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e nas plataformas de podcast.